Câncer, bem-vindos ao Pela Deusa Tarô. Eu sou a Fernanda e hoje eu estou aqui para fazer a leitura das energias para o mês de setembro de 2020. Vamos lá, cancerianes. Vamos dar uma olhada em qual pergunta vocês precisam se fazer ou qual é a pergunta que vai ressoar para vocês, o tema que vai ressoar para vocês no mês. Aí, enquanto eu dou uma baralhadinha aqui, eu gostaria de pedir o seu like. Já pulou uma pergunta aqui. Câncer, como é a sua relação com seu pai? Então vamos trabalhar aqui nessa leitura, pelo visto, energia masculina, energia yang. Como é a relação com seu pai? Vamos pensando aí. Vai ter gente que vai ter uma relação maravilhosa, vai ter gente que vai ter uma relação conflituosa, vai ter gente que não vai ter relação nenhuma porque não conhece ou já perdeu o pai, né? Vamos pensando aí, porque vai ter alguma coisa para vocês. E se não ressoar a leitura, eu já digo que assim, como é uma leitura super geralzona, né, gente? Peixes, câncer, aliás, desculpa. Imagina quantos cancerianos não existem no mundo, né? Não vai dar para ser uma leitura para todos os cancerianes deste mundo. Mas, se não ressoar para ti, faz o seguinte, dá uma olhada no seu signo de ascendente, lua e de repente até Vênus, tá? Agora vamos dar uma olhadinha aqui com o oráculo do pão. Qual que é a energia relacionada a essa pergunta? Humor. Então, pelo que eu tô entendendo aqui, vai ter gente que se dá super bem com o pai porque é bem-humorado, ou então gente que precisa de humor para poder lidar com o pai que de repente não é bem-humorado. Cada um vai saber, tá? A gente vai tirar aqui as cartas do tarô depois e vamos especificar um pouco mais o coração da questão, a força e o desafio dessa relação com o pai. Vou ler aqui o que a carta do humor fala. A carta do humor diz que é ver leveza onde a vida parece pesada. Ver alegria onde a vida parece triste. Ver graça onde a vida parece séria. Ver doçura onde a vida parece amarga. Ver sorrisos onde a vida parece rancor. Ver amor onde a vida parece solidão. Deixar o riso correr solto onde o choro aperta. Então, aqui o astral pedindo humor para os cancerianes em setembro. Vamos entender melhor por quê. Aqui com o tarô, tá? Eu não vou ler cartas invertidas, isso é uma decisão que eu tomei a respeito dessas leituras de signos, tá? O baralho já está avisado que se sai invertida eu desviro. Vamos lá. Câncer. Vamos dar uma olhada. Qual é a sua relação? Como é a sua relação com seu pai, né?
No coração da questão, saiu o 8 de espadas. E o 8 de espadas fala de uma prisão mental, é uma prisão criada pelos seus próprios pensamentos, é uma prisão, uma situação em que você se coloca de achar que não há saída, mas porque você não vê as saídas, porque você não quer enxergar, tá? É você se deixar limitar pelos seus pensamentos, pelas suas crenças. Na força veio o 10 de paus. E o 10 de paus é uma carta que fala sobre você carregar o peso do mundo, mais ou menos. Tipo, você querer fazer muitas coisas, você querer realizar muito, mas o fato de querer realizar e de conseguir realizar não quer dizer que seja exatamente aquilo que é o ideal para ti, tá? Eu, apesar de ter vindo aqui na força, essa carta para mim sempre fala de um excesso de responsabilidades, um excesso de tarefas. Então, por mais que a pessoa tenha a capacidade de carregar tantas coisas assim, isso no fundo acaba não sendo muito bom, porque às vezes é até algo que a gente mesmo se coloca, tipo, se colocar várias coisas para fazer, para não enxergar aonde estamos indo, para não enxergar a situação que nos cerca, e é algo que isola, tá? É uma coisa de não, eu não preciso de ajuda, eu consigo lidar com tudo isso sozinho. Então, por mais que exista essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, de tocar vários projetos, vê bem aí se de repente isso está sendo justo, se isso não é uma coisa que está te isolando, te trazendo cansaço físico, mental. Porque uma coisa é você conseguir fazer, outra é se isso de fato faz bem para ti, sabe? E aí, no desafio, veio a carta da morte. E a carta da morte fala de transformação. Então, o que é preciso ser transformado, modificado, encerrado nessa relação com o pai, ou com a figura paterna, ou com a energia masculina como um todo, né? O que precisa morrer para renascer? Isso é o que você, canceriane, vai ter que se perguntar e vai ter que descobrir no mês de setembro. Vai ser um desafio entender aquilo que precisa acabar, seja na relação com o seu pai, seja na relação com os homens e com a energia masculina, seja ela manifestada em mulheres ou homens em geral, que é a energia masculina, que é essa energia mais para fora, uma energia mais que dá, ela não recebe. A energia yang, ela dá, ela vai atrás, ela é uma energia mais ativa. Então, preste atenção, porque eu sinto que existe uma transformação que precisa ser, que precisa acontecer, tá? Lembrando que, humor, encarando as coisas com leveza, tá? Com alegria, com graça, com doçura, sabe? Não deixando que o rancor magoe ou tire o sorriso da sua cara. Então, assim,
no coração da questão, logo abaixo do 8 de espadas, que é aquela carta que fala sobre as prisões mentais nas quais a gente se coloca, veio a carta do 2 de paus, que é uma carta que fala sobre explorar possibilidades, sobre escolher caminhos, sobre ver para onde você vai, sabe? Então, o que eu tô sentindo aqui é que vem uma mudança, vai acontecer uma transformação grande em setembro, porque logo abaixo da carta da morte veio a carta da roda da fortuna, que também fala sobre essa coisa de morte e vida, fim e começo, sabe? Esse incessante rodar da vida, esse incessante movimento em que tudo começa e tudo acaba o tempo todo no mundo, né? Então, prestar atenção e estar aberto a esse tipo de mudança e transformação com muito humor, né? Aceitando e incorporando essa energia masculina, paterna, protetora, mas ao mesmo tempo também disciplinadora, tá? Para enxergar para onde você quer ir. Porque no momento eu vejo que vocês estão achando que não tem para onde ir, mas vocês têm. O não enxergar é algo que vocês criaram para vocês. Vocês criaram uma situação em que vocês acham que não há para onde ir, mas há para onde ir. O mundo está nas suas mãos aqui, tá? E aí, na força, veio a carta do 6 de copas, e a carta do 6 de copas fala de nostalgia. De uma nostalgia de repente, bons tempos, uma infância feliz. Então, para algumas pessoas, essa relação com o pai na infância foi algo que realmente construiu um adulto forte, um adulto espontâneo, um adulto que sabe expressar os seus sentimentos, tá? Que é uma pessoa que está pronta a dividir, né? A dar-se, a doar-se, a ver a beleza e a dividir essa beleza. E aí eu tô vendo aqui que talvez, me veio uma coisa aqui, que talvez para algumas pessoas o pai seja aquela figura que se sacrificou muito durante a vida, carregou muito, às vezes não só toda a família, né, no papel de provedor, como também tipo irmãos, e sabe, aquele tipo de pai que não só cuidava dos filhos e da própria família que ele constituiu, mas também da família originária dele, tipo, então cuidava da mãe, cuidava do pai, cuidava dos irmãos, cuidava dos sobrinhos, sabe? Eu tô sentindo que de repente isso veio como uma força de caráter que vocês apreciam muito, uma energia, mas assim, que vocês vocês enxergam isso de uma maneira muito romantizada, mas às vezes vocês não percebem que isso tinha um custo, tá? Então abram-se para enxergar de outra maneira. Que é muito fácil a gente romantizar realmente aquele pai provedor que se sacrifica, que tem, sei lá, tem 2, 3 empregos, sabe? Mas isso é uma pessoa que está realmente no seu limite, né? Então a gente precisa entender isso, né? Entender o ser humano que está lá, que não é porque uma pessoa vira pai
que ela se transforma naquele super-herói, né? Ainda é uma pessoa com sentimentos. Tá. No coração da questão veio a carta do 7 de copas, me falando que uma vez que você se livre dessas prisões mentais e passe a enxergar o mundo como a sua grande concha, o mundo como como muitas possibilidades de ação e de você fazer aquilo que você quer, deseja, tem vontade no fundo do seu coração, aquilo que os seus projetos que você sonha, botar tudo isso em ação, você vai ver todas as opções que estão à sua volta. Você vai conseguir fantasiar até, criar, co-criar oportunidades, tá? Essa carta é uma carta que fala de não só de você ter várias oportunidades à sua disposição, mas também de você criar através da sua própria mente liberta dessas armadilhas as situações que você quer manifestar. Então, no coração da questão, a princípio veio uma carta que fala de limitações. Em seguida veio uma carta dizendo que, olha, existem possibilidades para que você se expanda, né? E em seguida, tipo, possibilidades infinitas. Então, não se limitem, cancerianes. Não se limitem, tá? Aí, na carta da força, veio o 7 de espadas. E o 7 de espadas me fala aqui, como força, que vocês têm uma capacidade de se afastar de alguma situação que não esteja muito boa. Então, eu vou interpretar aqui como se afastar desse 8 de espadas, que é essa prisão mental. Uma vez que vocês se conectem com tudo aquilo que no passado colaborou para que vocês sejam hoje o que vocês são, todos os esforços que vocês viram as pessoas fazendo, todos os trabalhos que foram feitos, tudo aquilo que te inspirou a ser uma pessoa que quer dividir, você vai saber então se enxergar nesse momento, se enxergar sem essas limitações. Você vai conseguir tirar dessa situação só o que você precisa, tá? E partir numa outra direção. Lembrando que tem no desafio uma transformação, ciclos que terminam e que se iniciam. E como desafio veio também a carta da Imperatriz. E aí, para vocês, cancerianos, eu vejo como justamente enxergar como desafio encarar as coisas com mais humor, enxergar a abundância que te cerca, enxergar que tudo o que a gente planta vai crescer em algum momento e vai precisar ser colhido em algum momento, porque a carta da morte também, ela fala sobre sabe quando você precisa colher algo, porque se você deixar aquilo ali, vai apodrecer e você vai perder? Também isso é um encerrar de ciclo. O fruto não é para ficar na árvore eternamente. Tem uma hora que ele precisa ser colhido, porque é para dar espaço para a árvore se renovar e voltar a dar outros frutos. Tá? Então eu acho que isso é o que vocês vão precisar ver. Os ciclos que se terminam, os ciclos que se repetem,
foi uma coisa que acabou de vir aqui também, tá? De prestar atenção para não repetir ciclos que acabam limitando vocês. Focar sempre nessa abundância de oportunidades. Saber que vocês não precisam se contentar com pouco. Saber que vocês têm espaço e oportunidade para crescer, para florescer, para entrar de fato em contato com essa abundância. E que nem é necessário o tanto de esforço que você viu ser feito. Porque muitas vezes pode ser que você tenha uma imagem de um pai que trabalhou tanto e você acha que você tem que ser fiel a isso, trabalhando demais também, tá? E aí eu digo que as cartas falam aqui que isso nem sempre é uma verdade, que isso não é algo que precisa ser repetido, que você pode criar oportunidades de abundância sem ter que repetir esses padrões paternos de escassez, de muitas vezes... Desculpem, eu fui interrompida aqui por um alarme. Voltando. Eu vou buscar aqui com o novo oráculo de Delfos mais um pouco de esclarecimento a respeito dessas situações aqui. O que o oráculo pode me falar que as cartas ainda não tenham dito. No coração da questão veio a carta do tímido amor. E o tímido amor me fala de alguma coisa que está muito incipiente ainda. É uma coisa que está começando a tomar forma na sua cabeça. Então, ela vindo aqui abaixo do 7 de copas e do 2 de paus, ela está me falando o seguinte: olha, você está começando a perceber que as armadilhas que você criou para você na sua mente, de que talvez você não consiga fazer as coisas, são só armadilhas mesmo, tá? Que você pode, com a sua mente, com o poder de ter os pensamentos certos, estar com a cabeça bem centrada naquilo que você deseja alcançar, criar as oportunidades e as múltiplas escolhas para que você possa escolher qual o melhor caminho a seguir. Tá? Na força veio a carta da alegria, e a carta da alegria já me lembrou aqui do humor, dizendo que uma grande força que vocês têm é justamente essa: encarar as coisas e as dificuldades com humor, buscar sempre agir com alegria. E aí me veio também essa carta do 6 de copas que vocês tiraram na força, buscando essa alegria infantil mesmo de dividir as coisas, tá? De celebrar. E aí, no desafio, veio a carta da saciar a sede. E aí, o que isso me fala vindo abaixo da morte, que fala de transformação, da roda da fortuna, que fala de ciclos, e da imperatriz, que fala de abundância. Essa carta me diz, olha, você em setembro, o seu desafio vai ser
enxergar os ciclos que terminam e começam, que estão te trazendo a abundância que você merece, a água para saciar essa sua sede de fazer as coisas, essa sua sede de querer implementar muitos projetos, de botar suas ideias para funcionar, para serem concretizadas, tá? Vamos tirar aqui com o Lenormand, mas mais algumas cartinhas aqui pra gente entender ainda melhor essa situação aqui, dessa relação com o pai, com essa figura masculina, com a energia masculina. No coração da questão veio a carta da âncora. E a carta da âncora fala de estabilidade, tá? Então, se por acaso seu pai te passou uma sensação de estabilidade, algo que você traz para sua vida como um valor muito grande e que esse valor vem associado a, de repente, trabalho, fazer mais do que você deveria fazer dentro da sua função como pai ou como pessoa. Essa carta vem falar, aqui, principalmente abaixo aqui do 8 de espadas, que muito provavelmente algumas coisas que você pensa estão mantendo você no mesmo lugar, impedindo você. Olha, a carta da âncora, para vocês entenderem melhor, a carta da âncora é uma carta que está prendendo vocês numa limitação mental, impedindo vocês de enxergarem que vocês têm inúmeras possibilidades de se desenvolver e de criar coisas benéficas para vocês. Mas que vocês vão enxergar isso, que é algo que já está vindo, esse abrir de olhos, né? É uma coisa que está nascendo, vocês estão começando a perceber onde que vocês mesmos se limitam, tá? E aí eu vou ler aqui o que a carta da âncora fala. Não confunda estabilidade com estagnação. Sentir-se seguro e enfrentar os perigos e as incertezas com determinação. Quem fica parado perde oportunidades. Lembre-se, olha, aqui temos duas cartas de oportunidades e aqui temos uma carta de uma pessoa parada. Tudo isso no coração da questão. Então, interpretem da seguinte maneira: as possibilidades são maiores do que a sua própria estagnação, tá? Não se afunde no marasmo, ok? Não se afunde no marasmo. Não deixe, e aí como essa carta ela é relacionada com o 9 de espadas, eu vou falar também aqui que não deixe essas armadilhas mentais aqui do 8 de espada tirarem o teu sono e tirarem a sua ação. Impedirem que você haja na direção daquilo que você quer. Por favor, cancerianes, porque olha, o grande desafio de vocês é ver que é hora de colher o que vocês plantaram e que tem abundância, tem água para saciar a sede de vocês, tá? E aí, vou dizer outra coisa, no desafio veio o buquê de flores, que é enxergar realmente o lado bom da vida. No drama, please, sem drama, cancerianes, com humor, tá? Vou ler aqui o que fala.
Quando as vejo em plenos campos verdes, as considero um verdadeiro presente de Deus, ou quem sabe do destino. As flores, eles estão falando das flores. Colorem as paisagens, adornam meus cabelos e perfumam minhas boas intenções. E aí as flores também são coisas muito da energia da imperatriz. Porque a imperatriz, ela faz tudo florir ao redor dela. Então o grande desafio para vocês, cancerianos, vai ser justamente enxergar que quando a gente planta as sementes, o ciclo é plantar, germinar, colher, plantar, germinar, colher, tá? E na força veio a carta da casa, né? E essa força vindo para os cancerianos, ela fala muito sobre a personalidade mesmo, né, do canceriano, essa força que já vem no arquétipo do signo, que é a casa como a grande proteção, como o grande lugar de buscar forças, né, e também como a proteção contra o externo, né, contra tudo que lhe ameaça, né? É só você lembrar que dentro da casquinha do caranguejo ele é macio, né? Soft, né? A carta da casa diz: uma casa sem paredes, o mundo como nosso lar. Se eu pudesse definir, eu acho que eu falei isso inclusive aqui, que o mundo é sua grande ostra, sua concha, o mundo é seu, essa carta é isso. Então, no coração da questão tá, vença as barreiras mentais que te impedem de ver que o mundo está aberto de possibilidades para vocês, tá? A cada acampamento um legado de memórias, uma rotina que sempre nos surpreende, sensação de segurança que vem da liberdade, tá? Então pensar na casa não como algo que nos limita, mas sim como o mundo sendo a casa dos cancerianos, ou seja, um mundo de possibilidades, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos chakras e ver quais as afirmações e quais são os chakras que vão merecer um pouco mais de atenção dos cancerianos aí. Olha, no coração da questão veio o chakra frontal, que é o chakra do terceiro olho, que é o chakra que nos faz enxergar. Então, olha só como as coisas são. Se você não está enxergando a situação como ela realmente é, se você está se sentindo preso, amarrado, lembre-se que não, olha só. O mundo é vasto, há espaço e possibilidades infinitas. E a afirmação que é para ser feita é a cara dessa carta aqui, que é: estou aberto a novas ideias e inspirações. Tá? Ideias e inspirações. Criar, cocriar, imaginar como você quer que as coisas sejam feitas, imaginar os vários possíveis resultados das suas ações, tá? Aí, na força, veio o chakra cardíaco, né? Que é o chakra que emana amor. E a afirmação é: eu vivo em perfeita harmonia com o fluxo do dar e receber. Dar e receber. Eu vivo em harmonia com o dar e receber. Tá? E no desafio, novamente, o chakra do coração. E a afirmação é: sou grata aos desafios que me ajudam a me transformar e me abrir ao amor. E aí, olha, eu me arrepio
inteira, gente, com essas coisas. Eu me arrepio inteira, porque é tudo muito certinho. Vamos lá. Sou grata aos desafios. E essas cartas vieram no desafio, tá? Todas essas, inclusive essa que eu tô lendo. Sou grata aos desafios que me ajudam a me transformar. Desafios que me ajudam a me transformar e me abrir ao amor. Me abrir ao amor. Saciar a minha sede. Tá? Tá me parecendo bem óbvio aqui. Agora vamos tirar aqui uma cartinha com os anjos e ancestrais pra gente ver um conselho dos anjos e ancestrais. Drum, que é o tambor, e o tambor fala: intencione e crie. E o que é essa carta, se não exatamente esta? Intencione, cocrie aquilo que você quer. As suas possibilidades. Crie primeiro. Entre num estado meditativo. Veja, entenda que você tem muitas oportunidades. Saia dessa situação em que você se vê sem opções, tá? E perceba que não, ó. E se você acha que, não tem, crie as suas opções. A carta do tambor fala justamente pra gente bate o tambor e entra naquele estado em que tudo pode ser criado a partir desse estado meditativo, tá? Vamos tirar aqui uma cartinha com a mente Oracle para ver se tem mais alguma coisa que eu possa. Dream and Journey. Sonhe e viaje. Sonhe e viaje. Viaja na maionese. Intencione e crie. Eu falei intencione e crie, mas intencione e crie é de outra carta, tá? Esse é sonhe e viaje, mas é a mesmíssima ideia. Que é a ideia de sonhar com as coisas que você quer. As coisas, os projetos, a sua realidade. Sonhar a realidade que você quer viver. Sonhe a realidade que você quer viver. Sonhe as opções que você quer ter. Entregue-se à fantasia. Fantasie. E aí, o conselho do A Mente Oracle é: eu vivo em verdade. Então, seja fiel a você mesmo. Seja fiel àquilo que você deseja. Se você tem algum padrão herdado da relação com seu pai que você não quer manifestar, ou que você sente que você precisa honrar, mas que te prende de alguma maneira, te limita de alguma maneira, saiba que é para você viver a sua verdade. Não a verdade que foi passada pelo seu pai, não a verdade que é a verdade do seu pai, e não aquilo que foi vivido lá atrás. Tá? Vamos fechar com o conselhinho do Ho'oponopono.
Essa aqui é uma carta que ela é difícil de pronunciar, mas vamos lá. O importante é que tem uma tradução. Uau, significa agora eu sei. Ok, vamos fazer um recap aqui, Câncer. A gente começou com a pergunta, como é sua relação com seu pai? Então, se você teve alguma relação com seu pai, se você ainda tem uma relação com seu pai, vamos fazer uma análise, vamos ver tudo isso, lembrando-se sempre de encarar tudo com muito humor, de não se prender em situações ou pensamentos que limitam, em não pegar mais do que é o que você consegue carregar, lembrando de situações e se nutrindo de situações em que você amou e foi amado, sabendo que o mundo é seu, que você tem infinitas possibilidades, que é preciso que algumas coisas se encerrem e que você recomece os ciclos, que você plante novas sementes, para que você consiga saciar a sua sede de viver, a sua sede de estar e fazer as coisas que você quer, de alcançar a alegria, tá? Não deixe que pensamentos, ações ou o que quer que seja limite, prenda, deixe você preso no marasmo. Lembre-se da âncora, não deixe que a âncora te prenda. Ela vem para dar estabilidade, mas ela também pode prender. Então veja se não é a hora de realmente levantar essa âncora e levar esse sentimento de casa para o mundo, expandir os seus horizontes, tá? Lembre-se que veio o buquê de flores aqui, lembrando para você de muita abundância, não só de beleza, sentimentos, mas de coisas que vão florescer ao seu redor, tá? As afirmações que eram para ser feitas: estou aberto a novas ideias e inspirações, vivo em perfeita harmonia com o fluxo do dar e receber, e gratidão aos desafios que me ajudam a me transformar e me abrir para o amor, né? Lembrando que Dream and Journey, ou seja, coloca a tua mente para funcionar, se coloque a sonhar nas possibilidades para que você possa viver a sua verdade, porque agora você sabe. É isso, canceriane, espero que vocês tenham gostado dessa leitura para o mês de setembro. Não deixem de olhar também os outros signos fortes no mapa de vocês, tipo a ascendente, lua e até Vênus, né? Que a Vênus rege amor, rege várias coisas. Vai lá, vai olhar. Se você sabe, se não sabe, faz um mapinha aí na internet e já dá uma olhada nesses outros signos aí para você poder acompanhar, tá bom? E lembrando também que se não fez sentido para alguém aqui, não tenta fazer encaixar, né? Que é uma leitura bem geralzona, tá bom? Fiquem bem.